Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Cris Bonvecchio e estou à frente do Compartilhe Cash. E você que está aí nos assistindo, já seguiu o nosso canal? Se não seguiu, então corre lá, segue, compartilhe esse podcast que eu tenho certeza que vai te ajudar e ajudar muitas pessoas. Se conhecer é um processo contínuo, muitas vezes desconfortável, mas essencial para viver uma vida com mais propósito, presença e liberdade. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar neste universo de autoconhecimento, com alguém que tem guiado muitas pessoas nesta jornada. Vamos falar sobre o que nos impede de nos conhecermos, como lidar com as nossas sombras e quais práticas realmente funcionam para quem quer sair do piloto automático e assumir o volante da própria vida. E quem, gente, não vive nesse piloto automático? Para conversar conosco sobre o autoconhecimento, hoje nós temos um convidado muito especial aqui no nosso estúdio. Desde 2012, ele estuda sobre comportamento. O instituto, gente, dele fica na melhor cidade do Brasil, segundo o prefeito dele. Ele é lá de Sorocaba. Ele é casado com a Débora há 15 anos, pai do Matheus, de 14, do Murilo, de 10 anos e o Davizinho, de 4 anos. Hoje nós temos a honra de receber Diogo Garcia. Seja muito bem-vindo, Diogo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Para mim é uma honra, é um privilégio falar sobre um assunto tão importante que é o autoconhecimento e que eu sempre digo, Cris, que eu tenho a humildade de dizer que o autoconhecimento primeiro salvou meu casamento. Salvou meu casamento. Depois salvou a minha vida, porque me colocou na minha missão, no meu propósito. O autoconhecimento me ajudou muito em relação com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus sócios. Então eu tenho uma gratidão eterna sobre essa ferramenta, né, que é o Enneagrama, que é uma ferramenta milenar. Mas o autoconhecimento, como você falou, as pessoas às vezes têm medo, né, de olhar para dentro de si, porque olhar para dentro de si geralmente dói. Só que eu tenho uma frase que fala o seguinte: mudar dói. Não mudar dói muito mais. Você perde uma existência. Então o autoconhecimento é para você se tornar um pai melhor, uma mãe melhor, um ser humano melhor, um líder melhor e você ser mais livre, né? Ser um ser humano realmente protagonista. Então, eu agradeço aqui pelo convite. Obrigado. Nós que agradecemos. Inclusive, quero agradecer o nosso patrocinador, o Grupo Miser. E o Diogo, gente, só para lembrar que ele vai fazer esse convite para vocês, mas eu quero já adiantar vocês que dia 23, 24 e 25 de maio, aqui em Pirassununga, ele vai estar dando, assim, uma imersão, uma virada de chave na sua vida. Então, Diogo, pelo que você me falou agora aqui na introdução, o Enneagrama, ele te virou do avesso, na verdade, ele te deixou no lugar certo, do lado certo, digamos assim, porque você mencionou a sua vida pessoal, a sua vida profissional, enfim. Foi isso que o Enneagrama fez com você e é isso que ele faz com qualquer pessoa. Exatamente. Essa ferramenta é uma ferramenta milenar que tem aproximadamente 4.500 anos. Uau. E estuda o ser humano numa profundidade muito grande. Então, com essa ferramenta você descobre como você funciona, como você pensa, como você sente, como você age, como você reage, por que você faz o que você faz na vida, nos negócios, nos relacionamentos, em tudo na vida. Então você toma consciência do seu ponto cego, das coisas que mais te trava, que te bloqueia, os seus medos, e você tem ferramenta para ressignificar isso. E a ferramenta te leva para a sua essência, para a sua verdadeira identidade. Porque a nossa personalidade não é a nossa identidade. É uma máscara que a gente criou, inventou para sobreviver. Sobreviver de todas as coisas que nós passamos na infância, principalmente de 0 a 7 e 7 a 14 anos. E eu fico tão viciado nessa personalidade que eu acredito que eu sou ela. Eu visto uma máscara e acredito que eu sou ela. E o Enneagrama mostra essa máscara
mostra o preço que você paga por ficar preso nessa máscara, nessa energia, e te leva para sua verdadeira identidade, que é a sua essência. E aí melhora em todas as áreas da vida, porque hoje as pessoas acabam olhando para o sintoma, né? Então as pessoas falam, eu tô com dificuldade com relacionamento. Mas dificuldade de relacionamento é apenas um sintoma, tem uma causa por trás disso. Tô com dificuldade financeiro, é um sintoma, existe uma causa. Então o Enneagrama, ele vai lá na raiz. Ele vai lá na origem e na causa por trás de todo o comportamento humano. Existe uma motivação por trás do seu comportamento. E aí, quando você vai lá na raiz e consegue ressignificar, você é um processo de cura mesmo. Você consegue se curar e se transformar em uma outra pessoa. Por isso que você se torna um pai melhor, uma mãe melhor, um líder melhor, um ser humano melhor, caminhando realmente para a sua verdadeira identidade e para a sua essência. Que bacana. Você se torna um ser humano melhor. Um ser humano melhor. Um ser humano e um divino, né? Um divino melhor. Diogo, o que impede a maioria das pessoas de se conhecerem de verdade? É a consciência. As pessoas, elas vivem num piloto automático. Elas vivem num padrão de comportamento que elas aprenderam como uma estratégia de sobrevivência. Vou dar um exemplo. Imagina uma criança que lá no passado, essa criança ela foi traída, ela foi machucada, ela foi controlada. E aí essa pessoa, ela passa então a ter dificuldade de confiar nas pessoas. Por quê? Porque quando ela mostrou a vulnerabilidade dela, a inocência, a pureza dela, machucaram essa criança. E ela cria então um personagem, uma máscara para falar assim, agora eu preciso ser forte. Eu preciso ser poderoso, poderosa. Porque se eu for fraco, alguém vai me machucar. Então, essa máscara acaba afastando essa pessoa da essência dela. E aí ela passa a perceber o mundo desse jeito. É uma percepção de mundo, não é uma realidade. Ela passa a sentir desse jeito. Ela passa a agir e reagir desse jeito. E a vida começa a repetir padrão. Sabe que quando a pessoa fala assim, de novo aconteceu isso na minha vida? De novo alguém me traiu? De novo aconteceu isso? De novo, de novo. É uma repetição de padrão de pensamento, sentimento e comportamento. E aí você entra num ciclo, né? E você não consegue sair. O que o Enneagrama traz? Ele traz a origem e a causa. Por que você é daquele jeito? E te traz um caminho de evolução e transformação. Para você perceber um mundo diferente, sentir diferente, agir diferente, reagir diferente e ter novos resultados. Aí você começa a mudar a sua vida. Então uma pessoa dessa passa a confiar nas pessoas, passa a mostrar a sua vulnerabilidade, passa a se permitir ser cuidado. Porque às vezes quer carregar o mundo nas costas, deixa de ser agressivo, deixa de ser impulsivo, deixa de ser controlador. É outro ser humano, é uma outra pessoa. Quer ver um exemplo? Se a gente pegar essa personalidade que eu tô falando, uma personalidade dessa com nível de consciência muito baixo, a gente pode trazer aqui um ditador. Saddam Hussein, Hitler, talvez um Putin. Aí a gente pega uma personalidade dessa com nível de consciência alto, a gente traz Madre Teresa de Calcutá. Uau. A gente traz Martin Luther King, entende? É a mesma personalidade, só que com um nível de consciência diferente. Então, quando as pessoas expandem a sua consciência, ela se transforma num novo ser humano. Então, é muito lindo o Enneagrama e o autoconhecimento, porque não tem aquela que, eu nasci assim e vou morrer assim. Não existe isso. Que é o que a gente sempre fala. É assim mesmo, a pessoa é desse jeito, aceita ela é assim. Não, não existe isso. Por trás de todo o comportamento humano existe uma causa, existe uma motivação, existe uma raiz. E essa causa e essa motivação sempre está ligada a um medo, a um trauma, a um desejo, uma necessidade que não foi suprida lá na infância. E essa criança agora vira um adulto querendo se proteger. E aí por isso que ela fica transferindo, a gente chama isso de transferência, projeção, ela fica projetando tudo que faltou nela nas outras pessoas, acreditando que o mundo e as outras pessoas vão dar para ela o que faltou. E não vai dar. Se ela não olhar para dentro de si, se ela não se curar, ela vai continuar repetindo esse padrão de comportamento. Então, o que o autoconhecimento faz? Tomada de consciência, ressignificação e transformação. Ressignificação é você dar um novo significado para aquilo. Aconteceu aquilo quando você era criança. Hoje você é adulto, hoje você é grande. Hoje você sabe lidar com isso. Você não precisa desconfiar de todo mundo, você não precisa controlar todo mundo. Só estou dando exemplo de uma personalidade. Só que cada um interpretou o mundo de uma forma muito única. Então, aconteceu um fato, a criança interpreta aqui no mental, ela desce para o coração, que vem um sentimento,
e ela vai para o corpo como uma reação. E isso cria a personalidade. Então, dentro do Enneagrama, nós temos 9 personalidades. 9 formas de ver o mundo, de sentir, de agir e de reagir, de ser, de estar aqui. Mas, na verdade, nós somos a totalidade. Eu não sou essa máscara que eu inventei. Eu sou a totalidade. Né? Entendi. E quando você fala de projeção, geralmente a gente faz isso nos filhos. Total, A gente acaba projetando e transferindo e idealizando tudo que faltou na nossa infância. E aí, eu falo isso, né? Para quem é pai e mãe. Fala assim, ó. Se você é pai e mãe, você tem a responsabilidade de mergulhar no autoconhecimento e se curar. Porque se você não se curar, você vai estar passando tudo isso para os seus filhos, que vão passar para os seus netos e que vão passar para as próximas gerações. Se você não é pai e mãe, tá tudo bem. A vida é sua, você faz o que você quiser. Agora, se você é pai e mãe, é responsabilidade sua. Você tem que mudar. Você tem que mudar, porque senão isso vai ser passado para os seus filhos e para as próximas gerações. Né? É uma responsabilidade quem é pai e mãe. Muito grande, né? É muito grande. Ô, Diogo, e qual o momento ideal para a gente buscar esse autoconhecimento? Então, o meu sonho, o meu objetivo aqui no Brasil é criar uma cultura de autoconhecimento no Brasil. Infelizmente, nós não temos. As pessoas acabam buscando o autoconhecimento quando tá doendo. Então, exemplo, eu atendo muito casais. Quando que eu atendo o casal? Quando tá separando. Então, o casal liga pra mim e fala, você vai salvar meu casamento? Né? A fulana de tal falou que você salvou o casamento dela. Você vai salvar meu casamento? É assim. Mas qual que é a minha grande busca, né? Qual que é o meu grande sonho? Que as pessoas busquem autoconhecimento para elas não ficarem doentes, para não perder um casamento, para não ficar com depressão, com síndrome do pânico, ansiedade, para não ficar com problemas financeiros, para não ficar doente, de uma forma preventiva. Porque quanto mais você se conhece, mais você se torna uma pessoa melhor. Nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, o que nós respiramos, o que nós comemos. Nós somos isso. Então, se você não entende essa máquina, né, de corpo, mente, alma e espírito, como é que você vai ser protagonista da sua própria vida e da sua própria história? Você vai viver num piloto automático, como se fosse um robô. Você vai só reagir ao mundo. E aí você vai viver de condições. O que é viver de condições? Se o mundo tá te dando o que você quer, você tá feliz, você tá bem. Se o mundo não tá dando, você vai dar porrada em todo mundo e vai ficar reagindo e lutando contra todo mundo, e aí vem as consequências. Então, eu falo que autoconhecimento hoje é uma questão de inteligência e é uma questão de consciência, é uma questão de liberdade. Você passa a ser um ser humano livre. Você não vive mais de condições. Você vive da sua consciência e da sua intenção. Entendi. Ô, Diogo, quais os primeiros sinais que a gente pode entender? Nossa, estou totalmente desconectada de mim mesma. Falta de estado de presença. Hoje nós temos as 3 maiores doenças, né? Depressão no passado, ansiedade no futuro e procrastinação no presente. Tudo isso é falta de estado de presença. O que é estado de presença? É viver aqui e agora. É você viver 70% do seu tempo agora. A gente está aqui, nós estamos 100% conectados um no outro. Agora tem gente que está aqui e está pensando em outra coisa. Você está comendo uma coisa, você está pensando em outra coisa. Você está bebendo uma água, você nem está sentindo o gosto da água. Então as pessoas, elas ficam vivendo no passado, no futuro e não vivem no presente. Porque falta o quê? Estado de presença, falta consciência. E quando a pessoa não tem consciência, quem domina ela é a personalidade. Quem domina ela é os instintos, como uma estratégia de sobrevivência. Como se fosse um robô, como se fosse um programa. Um programa que está ali no subconsciente e ela funciona sempre do mesmo jeito. Então eu não tenho consciência, aí eu não consigo mudar. Porque eu sempre vou pensar do mesmo jeito, sentir, agir e reagir do mesmo jeito e eu vou ter o mesmo resultado. Eu não consigo mudar. Agora, quando eu começo a tomar consciência da minha vida, das minhas dores, das minhas virtudes, dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos, eu começo a fazer as coisas de forma intencional e de forma consciente. Entende? Aí eu consigo mudar a minha vida. Enquanto eu não tenho estado de presença, eu não consigo mudar. E eu falo, Cris, para os meus alunos que hoje a ferramenta mais barata
que não tem vício nenhum, que faz muito bem para a saúde e ninguém usa essa ferramenta, chama-se meditação. E meditação nada mais é que você respirar. Hoje eu medito 25 minutos na hora que eu acordo e 25 minutos na hora que eu vou dormir. E eu não consigo viver sem isso. É como se você escovar o dente todos os dias, sabe? É como você beber água todos os dias. E isso traz um estado de presença absurdo. Se você não respira, é como se você não estivesse vivendo. Você está no piloto automático, né? Sim. Então, as pessoas que vão buscar autoconhecimento passem a fazer meditação e passam a ter estado de presença. Entendi. Ô, Diogo, mas muitas vezes as pessoas, elas não querem encontrar as coisas ruins dentro delas. Sim. Eu vou lá, faço esse autoconhecimento, faço esse treinamento. O que eu vou fazer com o lado ruim? Porque eu acredito, me corrija por gentileza, que todos nós temos o lado bonzinho e o lado ruinzinho, né? E quando eu encontro esse lado ruim dentro de mim, como que eu faço para lidar com ele? Então, aí você vai aprender a acolher isso. Você vai aprender a olhar com isso com amor e com compaixão. Ao invés de olhar com raiva, com revolta, com ódio, você vai olhar isso com amor. E quando você acolhe isso e começa a ressignificar isso, o que é ressignificar? Dar um novo significado para algo que aconteceu. Aconteceu porque talvez tinha que acontecer. A gente não sabe por que acontece as coisas na nossa vida, mas existe um propósito maior para tudo, né? Eu sou cristão, então eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito maior. E quando você acolhe isso e começa a dar um novo significado, curar isso, e dá para você o que faltou, exemplo, se faltou amor, você vai te dar amor. Faltou reconhecimento, você vai te dar reconhecimento. Faltou proteção, você vai dar proteção para você, porque você cresceu. Porque era uma criança vulnerável, pura, inocente. Então, às vezes, pra gente que é adulto, é uma coisa boba, para essa criança foi um trauma, foi uma porrada, entende? Mas para nós adultos não, é bobeira. Tipo assim, o papai e a mamãe trabalham e a criança fica lá sozinha em casa. Isso é normal, toda criança fica sozinha. Para nós talvez é normal, para a criança não. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado. Enquanto o adulto não consegue olhar para isso e ressignificar isso, dar um novo significado, acolher isso, eu falo até domesticar isso, você vai continuar repetindo o padrão. Por quê? Porque essa ferida tá lá. É como se fosse uma bolha emocional. Aí alguém vai falar alguma coisa e vai disparar essa bolha em você. E você vai reagir de forma desproporcional. E você vai continuar repetindo o padrão. Exemplo. Todo mundo tem raiva, sim ou não? Tem raiva, Cris? Muitas vezes. Muitas vezes. Todo mundo tem medo. Medo, todo mundo tem medo. Todo mundo, de certa maneira, se sente carente. É como se assim, as pessoas não me amam, não me reconhecem. Só que não para aí. E quem que dispara isso dentro da gente? Somos nós mesmos. Nós que ficamos com raiva porque a pessoa não está fazendo o que eu gostaria que fizesse. Eu criei uma expectativa, eu estou idealizando, eu estou querendo controlar. Só que depois que dispara a raiva, dispara na gente insignificância. É como se a pessoa falasse assim, essa pessoa não me respeita. Essa pessoa, ela não me ouve. E aí eu vou reagir de forma desproporcional, lutando, brigando. Quando eu sinto carência, não para na carência. Eu sinto uma sensação de rejeição e abandono. Parece que a pessoa está me rejeitando e abandonando. E aí eu vou reagir fugindo. E quando eu sinto medo, eu sinto uma sensação de incapacidade. De medo, ansiedade, dúvida. E aí eu vou reagir congelando. É igual animal, é biológico isso. É da biologia, né? Se a gente pegar, assim, um leão correndo atrás de uma gazela, o leão quer comer a gazela porque quer sobreviver. A gazela tá fugindo porque quer sobreviver. Geralmente a gazela vai cair e vai congelar. Porque não tem como ela matar o leão. Entende? Isso é biológico. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para isso com compaixão, com amor. Eu preciso acolher isso. E eu preciso dar para mim o que faltou. Aí eu começo a curar minhas feridas. Entende? Só que as pessoas têm medo de olhar para isso. Tem muita gente que fala, não, isso ficou no passado, isso é lá do passado. Não, isso tá bom. Não sei se tá forte aí, tá profundo, tá? Não, tá legal, tô entendendo. Tá entendendo? Tá perfeito. Voltou? É. Então, Cris, o momento de a pessoa buscar isso
muitas vezes também é quando a vida não tá fazendo mais sentido, sabe? Quando você olha pra sua vida e fala assim, cara, eu tô trabalhando em algo que eu não gosto. Esse trabalho não faz sentido. Ou eu tô trabalhando só pra sobreviver. Ou meu relacionamento, cara, não sei, perdeu o amor, perdeu o sentido do relacionamento. Ou minha vida não tá fazendo mais sentido. É um momento ideal pra sua vida fazer sentido. Porque hoje, se você tem consciência, se você sabe verdadeiramente quem é você, você sabe a sua missão, o seu propósito, você olha pro futuro, Cris, com esperança. Você olha pro futuro e fala assim, ó, eu quero viver mais 50 anos, 70 anos se for possível. Agora, quando a pessoa tá mal, ela olha pro futuro com o quê? Com medo, com ansiedade. Ela fica vivendo no passado e ela não vive no presente. Entende? Então o passado é pra quê? O passado é pra gente aprender, aprendizado e ressignificar. E ressignificar nós temos que ressignificar todos os dias. Não é só o passado, é todos os dias ressignificando a nossa vida. O presente é pra ser vivido. E o futuro? O futuro é pra você sonhar, projetar, pra você ter metas, objetivos, realizar sonhos. Só que as pessoas não vivem assim. Ou elas estão vivendo muito no futuro com medo, com ansiedade, ou estão vivendo no passado e não estão fazendo o que tem que ser feito no presente. Porque imagina uma vida onde você pensa em algo, você cria algo aqui na sua vida, né? Ter autorresponsabilidade, trabalhar com autoconhecimento dói. Só que é libertador. Por quê? Porque aí a mudança e a transformação tá na sua mão. Não depende do outro. Enquanto você ficar transferindo, idealizando, projetando, criando expectativa no outro, você não tem a sua vida. E aí você vai viver de condições, né? Diogo, mas olha só. Por exemplo, vou me usar como exemplo. Sim. Dia 26 agora, completo 47 anos. E a gente que é dessa geração, digamos assim, um pouco mais antiga, ouviu muito os pais falarem assim, principalmente eu que vim da roça, né? Sim. O cipó, quando ele tá velho, não desentorta de jeito nenhum. E tipo assim, então o que remete? Será que ainda dá pra mudar? Tipo assim, eu sou assim, porque o que eu mais ouço, e muitas vezes, inúmeras vezes já falei isso, né, dentro da minha casa, pro meu marido, pros meus filhos, pra amigos, tipo assim, eu sou assim, e pronto, se me aceita assim, ou se não, me deixa, né, aquela coisa assim. Então isso tá introjetado dentro de mim, isso, né, já tô com uma certa idade, e se eu não melhorei até agora, eu não vou melhorar depois. A maioria das pessoas tem esse sentimento. Isso é uma crença. Toda crença é uma verdade. Crença é tudo que nós acreditamos. Então, se você acredita nisso, isso se torna uma verdade. E aí não muda mesmo. Só que hoje a neurociência comprova que nosso cérebro tem neuroplasticidade. O que é isso? Que você pode mudar. Da mesma forma que você aprendeu isso através de repetição e emoção, você pode reaprender de forma diferente. Através de repetição e de emoção também. Ou seja, se você começar a fazer diferente, pensar diferente, sentir diferente, se comportar diferente, você vai criar um novo hábito, um novo comportamento. Nós que temos uma consciência e que não temos nenhum problema biológico ou patológico assim, é um problema comportamental, é só mudar o comportamento. Agora, exemplo, a pessoa tem uma doença, aí já é outra história. A pessoa, né, ela tá com alguma doença, né, biológica, patológica. Aí sim, aí eu tenho que buscar um psiquiatra, um médico, um tratamento. Agora não, eu sou consciente, eu não tenho nenhuma doença grave. É só um comportamento. O comportamento muda assim, ó. O comportamento muda muito rápido. Através da repetição e através da emoção. Então, primeiro eu tomo consciência desse comportamento, eu falo assim, cara, isso não é legal, não faz mais sentido isso. Não faz mais sentido eu ser desse jeito. Eu começo a tomar consciência. Aí depois eu vou lá pro coração e começo a ressignificar. Eu começo a dar pra mim o que faltou. E aí eu vou pro corpo e testo. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo pra ficar bem fácil. Imagina uma pessoa que não sabe nadar. A pessoa não sabe nadar. Por quê? Ou talvez ela teve um trauma lá no passado. Ou talvez ela não aprendeu. Né? Não ensinaram pra ela. Tudo bem? Aí ela vai e toma consciência disso. Por que ela não sabe nadar? Ou foi um trauma ou porque ninguém ensinaram ela. Aí ela vai pro coração dela e fala assim, mas espera aí. Eu consigo aprender a nadar.
Todo mundo consegue aprender a nadar. Nadar é natural do ser humano. E aí ela vai e faz aula de natação. Começa a fazer aula de natação. E aí ela vai e pula na piscina e começa a nadar. Ou pula no rio e começa a nadar. O que ela fez? Curou. É uma cura. Ela não sabia nadar e hoje ela sabe nadar. E aí a gente pode pegar isso para tudo na vida. Eu não sabia ter paciência, eu não sabia ter compaixão, empatia, eu não sabia sentir as pessoas, eu não sabia ter coragem, fé, e agora eu aprendi a ter isso. E se você for pegar na personalidade, Cris, a personalidade é a maior dificuldade que nós temos na vida. Só que a personalidade... Que é a máscara. Só que a personalidade, ela mostra também a nossa maior virtude. Quando eu curo isso, aparece a minha maior virtude. Tá entendendo? Quer ver? Vou pegar um exemplo aqui de uma personalidade que é fácil de entender. O 6 do Eneagrama. Na personalidade, é a pessoa mais medrosa da face da Terra. Tem medo, tem ansiedade, tem dúvida, é do contra, desconfia de todo mundo, é travado, congela. É essa pessoa na personalidade. Na essência, quando essa pessoa se cura, é a pessoa mais corajosa da face da Terra. É a pessoa que tem mais fé inabalável. É a pessoa mais leal. É a pessoa que mais confia. É o oposto, tá entendendo? Totalmente oposto. É outro ser humano. Que você fala assim, como é que essa pessoa que era assim, hoje ela é desse jeito? Por quê? Porque ela recebeu o maior desafio na vida dela, como um processo de evolução, para ela curar isso nela e para agora ela ajudar as outras pessoas. E aí vem a missão, vem o propósito. Quando vem a sua verdadeira identidade, que é a sua essência, você fala assim, nossa, eu era assim, eu me transformei nessa pessoa e agora eu tô pronto para ajudar outras pessoas. Entende? Legal. E aí vem o propósito muito grande. É como se você fala assim, cara, eu entendi porque eu vim na Terra. Eu vim na Terra para passar por esse desafio, por esse BO, por todas essas dores, por todos esses traumas, para eu aprender com isso, com a maior dificuldade que eu tenho, para eu curar isso dentro de mim e agora eu contribuir para a humanidade. É o que aconteceu com você. É o que aconteceu comigo. Exatamente. Ô, Diogo, pelo que você estava falando aí, eu vou trazer pro lado feminino, o lado de mulheres aqui. E as mulheres que estarão nos assistindo vai saber sobre isso. Por exemplo, eu usava um tipo de roupa há 5 anos atrás que hoje nem de graça eu vou colocar aquilo lá. Aquilo lá não cabe mais em mim. Eu não digo da questão do tamanho de roupa, não. Tipo assim, não vou usar. É mais ou menos isso. É isso. Porque a personalidade... Mais ou menos não é isso. É isso, porque a personalidade é uma máscara. É uma mentira que a gente inventa para sobreviver. Né? Tem um Cláudio Naranjo, né, que foi um grande psiquiatra, psicólogo, né, americano, que contribuiu muito pro Eneagrama. Ele fala, a personalidade é a maior loucura que nós inventamos para sobreviver. Então é uma loucura. Eu visto uma roupa, uma máscara, para ser aceito pelas pessoas, mas eu sou uma mentira. Não sou eu. Entende? E aí, hoje, qual que é a maior virtude que existe? Uma das maiores virtudes que existe? A autenticidade. O que é a autenticidade? É você tirar essa máscara. É você tirar essa máscara e falar assim, não, eu sou assim. E eu me amo assim. E quando eu sou assim, eu me amo assim, eu me reconheço assim, o que eu projeto para o universo, para as pessoas? Isso. E aí as pessoas passam a me amar e me respeitar do jeito que eu sou. Muda tudo. Muda tudo. Enquanto eu sou uma mentira, eu tô projetando mentira. Eu tô idealizando mentira. E eu tô atraindo mentira pra minha vida. E eu tô atraindo a maior dor. Entende? Agora, quando eu sou verdadeiro, quando eu sou puro de coração, quando eu tenho uma mente clara, consciente, um coração curado, um corpo equilibrado, aí eu me conecto com o centro de inteligência espiritual. O que é o centro de inteligência espiritual? São as virtudes do Eneagrama. Amor, paz, tranquilidade, serenidade, humildade, liberdade, equilíbrio emocional, autenticidade, veracidade, coragem, fé, abundância, prosperidade, alegria, felicidade. Aí eu me torno verdadeiramente quem eu sou. Enquanto isso, eu sou uma máscara. Sou um... Isso é uma mentira. Uma mentira. É uma mentira. Eu tô vendo aqui que durante o nosso bate-papo, você tem aqui, isso daqui como que chama? Uma mandala. Uma mandala. Isso é uma grande metáfora, né? É uma grande metáfora para a gente entender a humanidade, entender os comportamentos. Então nós temos um círculo aqui que representa a lei do um, a lei da totalidade, a lei de Deus, para quem acredita em Deus. Alguém superior criou tudo.
Então é só olhar para o que o ser humano não criou. O que o ser humano não criou, a luz, os planetas, o universo, a natureza, quem criou foi alguém superior. Sim. Aí as pessoas dão um nome, né? Tem gente que dá o nome de Deus, tem gente que dá o nome de universo, energia. A lei do 3 aqui é o triângulo, que é a lei da cocriação. Que tudo para ser materializado aqui na Terra precisa de uma lei de ação, reação e intermediação. Porque se houver só ação e reação, tem explosão. Então essa intermediação, né, que é... A gente vê tudo isso, ó. Todas as religiões, Deus é dividido em 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você pegar todas as religiões do mundo. Sim. Nós temos uma mente, um coração e um corpo. Na física quântica, prótons, elétrons e nêutrons. Na eletricidade, positivo, negativo e neutro. Na música, melodia, harmonia e ritmo. Que legal. Tudo é trino. Só que o ser humano, ele vive na dualidade. O ser humano, ele vive entre personalidade e essência. Ou seja, que nem você falou, luz e sombra. E ele esquece que ele tem uma consciência. E é a consciência que muda tudo. A consciência, o que é? É você pegar o melhor do humano, que nós somos humano, e o melhor do divino. E aí você fazer essa integração. Aí você sai da dualidade. Entende? Entendo. Porque a personalidade, ela não é ruim. A personalidade, ela veio para proteger a sua essência. O que é ruim é a personalidade distorcida e exagerada. A personalidade equilibrada é um monte de características boas. E ela distorcida e desequilibrada é o que a gente usa o tempo todo. O tempo todo. É a autoilusão. É a mentira. Entendi. Agora, ela consciente, ela é muito boa. Eu achei interessante que você falou assim, uma pessoa quando ela é medrosa e tal, qual tipo que é? Tipo 6? Tipo 6, isso. E a essência dela, ela É o oposto. o oposto. E isso daí eu fiquei pensando, como assim? Porque se ela é medrosa, como que ela é corajosa? Então, porque dentro dela, quando ela era criança, ela era corajosa. Ela tinha fé. Ela acreditava. Só que aí aconteceu um trauma nessa criança. Foram podando ela. Exemplo, a história do 6 confiava muito no pai, figura paterna. O pai era tudo para essa criança. E o pai que traz proteção, traz segurança. E essa criança vê o pai fazendo algo de muito errado. E aí a criança interpreta assim, se eu não posso confiar no meu pai, que é a pessoa que traz mais proteção para minha vida, eu vou confiar em quem? Eu não confio nem em mim, nem no mundo e mais ninguém. Aí se torna uma pessoa medrosa, ansiosa, que duvida. Então existe um trauma ali. A partir do momento que ela cura esse trauma do pai e que ela resgata essa segurança para ela, ela volta a ser corajosa. Ela volta a ter a fé, a essência dela. É muito louco isso, né? É muito doido, é muito doido. Ô, Diogo, e você é aquele tipo de pessoa que, como você já estuda o autoconhecimento desde 2012, você é aquele tipo de pessoa que você tá, por exemplo, você tá conversando comigo agora, a gente acabou de se conhecer, né? Seja nesses minutos que a gente tá de bate-papo aí, vamos dizer que a gente tá 1 hora aí que a gente se conheceu, você já consegue dizer pra mim qual é o meu eneatipo? É assim que se diz? Eu consigo identificar, mas eu não falo. Por quê? Porque pode ser um viés meu. Pode ser alguma autoilusão minha. Então eu identifico... Mesmo você sendo treinador? Mesmo eu sendo treinador. Uau. Porque senão não ia ser autoconhecimento. Autoconhecimento é a pessoa se conhecer. Então o que eu faço? Eu olho, eu identifico, mas eu olho como uma estratégia para olhar com compaixão e com empatia. Então, exemplo, eu olho aquela pessoa, eu vejo ela falando, o jeito dela e tal, e eu já começo a olhar aquela pessoa com amor. Com aceitação, com compaixão e com empatia. Porque eu sei que o comportamento dela, existe uma motivação por trás. E aí muda totalmente. Então essa pessoa, ela pode brigar comigo, que eu vou falar, eu sei por que ela tá brigando comigo. Ela pode me xingar. Não acredito, e você não vai fazer nada. Não, eu vou fazer perguntas. Eu vou fazer perguntas, mas eu não vou brigar. Eu vou fazer perguntas. Ao invés de eu reagir de uma forma desproporcional, eu sei por que ela tá agindo daquele jeito. Por que ela tá falando daquele jeito? E eu vou fazer perguntas para ela. E aí, exemplo, imagina que ela é um corpo. Eu vou de alguma forma trazer ela pro coração. Eu vou de alguma forma trazer ela pra mente. Porque eu tô tirando ela da reação. Se ela é coração, se ela tá machucada, eu levo ela pra mente e levo ela pro corpo. Se ela é mental, eu levo pro corpo e levo pro coração. Através de pergunta, através de conexão, através de rapport. E aí, daqui a pouco, tá conectado e aí a briga já vai diminuindo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu sou 7 do Enneagrama, eu sou sonhador, eu sou otimista, eu sou mental. A minha esposa é 1 do Enneagrama, ela é perfeccionista, ela é corpo.
Então eu chegava em casa, a minha esposa queria o quê de mim? A atenção, porque ela é corpo. Então ela queria falar comigo, conversar. Só que antes de conhecer o Enneagrama, eu ficava onde? Na minha mente. Eu ficava no mundo da lua. Sonhando. Sonhando, só sonhando. Então ela falava comigo, eu não tava ouvindo nada. Aí ela só falava uma palavra assim pra mim, Cris. Ela falava assim, ó, o que eu falei? Aí eu falava, o que você falou? Aí o que vinha? Pra quem é corpo, raiva. Aí ela brigava comigo. Com certeza. Com certeza. Aí eu falava, eu não fiz nada. Aí ela falava, você não faz nada mesmo. E aí só brigava. Entendeu? Hoje, juro pra você, até hoje, eu chego em casa, é um exercício. É consciente e intencional. Eu vou pro coração, eu olho dentro dos olhos dela, eu viro o celular, ó. Esse daqui é automático, ó. Eu viro o celular e eu falo, fala amor, tô aqui, posso te falar. E eu tô 100% conectado com ela. E ela se sente amada. E ela se sente amada, reconhecida, valorizada. Aí eu faço umas perguntas, vou pro mental, volto pro coração, e depois eu vou pro corpo, abraço ela, beijo ela. Entende? Agora, antes não, eu não sabia disso. Quer dizer, então você deixou o seu casamento totalmente harmonioso. Não, tem briga. Sim. Tem discussões. Porque não tem como ser perfeito em tudo. Isso, mas a gente... É como se você soubesse lidar com isso agora. Você vai lidar com as coisas de uma forma diferente. Eu falo, é uma metáfora, né, que eu falo, que o São Jorge, se lembra do São Jorge? Sim. São Jorge era o que matava dragão. Uhum. Então ele matava o dragão da raiva, do medo, da gula e tal. E tem uma outra metáfora que é a Santa Marta. A Santa Marta tem uma imagem do dragão no pé dela. O que a Santa Marta fez? Ela domesticou o dragão. Então o dragão virou o melhor amigo dela. É que nem um cachorrinho. Você pega um pitbull, você domestica ele. É isso que a gente tem que fazer com os nossos medos, com os nossos traumas. A Santa não precisou matar. Não, ela foi lá ela domesticou. Ela domesticou e o dragão virou o melhor amigo dela. Ou seja, a vida inteira nós, como humanos, vamos sentir medo, raiva, ira, gula, luxúria, os pecados. Só que é como você lidar com isso. Porque você pode lidar reagindo de uma forma desproporcional e se machucar e machucar outra pessoa. Ou você pode lidar de uma forma diferente. Vai vir a raiva. Ao invés de disparar uma bolha emocional da insignificância e você reagir de uma forma desproporcional, você respira e fala, não é sobre o outro, é sobre mim. Ninguém tem o poder de deixar o mal. A não ser que eu me permita. Isso é inteligência emocional. Entende? Ninguém tem o poder de tirar você do seu estado de presença. Se você tiver consciência. Porque nunca é sobre o outro. Sempre é sobre nós. Então, essa frase é uma frase que, tipo assim... É forte. Ela é forte, principalmente para quem nunca viveu esse autoconhecimento. Isso. Ela chega, digamos que, incomodar. Chega a incomodar. Ela chega a incomodar, essa é a verdade. Tipo assim, nunca... Você fez algo que me deixou irada. Irado, isso. Aí eu ouço assim, não é sobre ele, é sobre você. Isso. Mas como assim? É porque isso está dentro de você. Exemplo, se eu te perguntar, o que tira você do sério? Tô fazendo uma pergunta. O que tira você do sério? O que me tira do sério? É. O que me tira do sério é a ingratidão. A ingratidão. A ingratidão me tira do sério. O que mais? Agora eu não consigo. Não vem outra coisa na minha cabeça. Tá. Mas eu penso assim: o que me incomoda muito sempre. É ingratidão. É ingratidão. Quem criou uma expectativa de ser grato? Pronto. Ele já matou a charada. Entendeu? É. Entende? É a gente que cria uma expectativa. Sou eu. Sou eu. Porque se eu não criasse uma expectativa, se eu ajudasse o outro de forma incondicional, amor incondicional, o que é amor incondicional? Eu ajudo você e eu não tô esperando nada em troca. Eu te amo, eu te aceito do jeito que você é. Se você vai obrigado ou não, isso é um problema seu, não é meu. Eu fiz porque eu achei que era certo fazer isso. Então eu não criei expectativa nenhuma. Pronto, não vai ter mais ingratidão. E você acha que quando você cria essa expectativa, isso quer dizer que lá no fundo você é ruim? Não, isso quer dizer que em algum momento da sua vida faltou isso pra você. Faltou gratidão. Entende? E aí lá atrás. E aí você tá buscando essa gratidão no outro. Você tá achando que o outro vai te dar isso. E o outro às vezes vai te dar isso. Mas tem dia que o outro não vai estar afim de te dar. Aí você vai viver de condição. Exemplo assim, um dia a pessoa foi grata.
Nossa, eu tô feliz. Olha, agora eu tô bem. Nossa, eu fiz e agora eu tô me sentindo amado. Meu Deus. Ah, o outro tá mal. O outro acordou mal pra caramba, entendeu? E aí o outro não é sobre você. O outro, ele tá mal. Ele só esqueceu, talvez, de falar muito obrigado. E aí disparou em você uma bolha, tá entendendo? Sim. Que é sua, não é dele. Por isso que a gente fala, é sempre sobre você, nunca é sobre o outro. É muito louco É isso. muito louco. Quer ver outro exemplo? Você conhece pessoas que você olha pra pessoa e fala assim, cara, eu amo aquela pessoa. Aquela pessoa é espetacular. Eu adoro aquela pessoa é maravilhosa. Aí vem uma outra pessoa, olha pra essa pessoa e fala assim, eu detesto aquela pessoa. Aquela Muito. pessoa é terrível. Isso acontece o tempo Não todo. acontece o tempo todo? Aí eu falo, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Quem que tá olhando errado? Quem que tá sentindo errado? Então, Quem que tá certo? não tem certo, não tem errado. Mas tudo que você vê no outro é porque tá dentro de você. Tá faltando, ou tá dentro de você alguma coisa. Porque se não tivesse, você não ia ver. Você ia ver diferente. Olha como é lindo a essência do Enneagrama. E talvez é a maior busca nossa, né? A essência do Enneagrama fala o seguinte, Cris. Perceber o mundo como Deus percebe, sentir como Deus sente e ser um instrumento de Deus aqui na Terra. Quem fez isso? Jesus. Jesus Cristo. Só ele. É. Mas o que ele falou? Eu sou a verdade, O caminho. o caminho e a vida. Se você crê em mim, você fará obras maiores que a minha. Então, se você começar a perceber o mundo como Deus percebe, como é que Deus percebe o mundo? Com amor, com compaixão, com aceitação, com misericórdia. Como é que Deus sente? Amor, compaixão, aceitação, misericórdia. Como é que Jesus agiu aqui? Como um instrumento de Deus. Aí a vida passa a ser muito mais leve. Ou seja, se a gente percebe que a gente tem que cuidar da nossa vida, e cuidar da nossa vida já dá um trabalho danado. Carregar a nossa criança ferida já dá um trabalho danado. Entende? E aceitar o outro do jeito que ele é. E entender que o outro tem um processo de evolução e de consciência que é dele, não é seu. Isso até para filhos. Até para filhos. Cara, a vida passa a ser muito mais leve. E nós, como pai, o que a gente vai fazer para os nossos filhos? O que os filhos buscam? Os filhos só buscam amor, reconhecimento, valorização, proteção, educação e limite. Só isso. É só isso que os precisam. Eu chego para meus filhos e falo assim, por que você ama o papai? É porque o papai paga escola, dá presente, faz isso? Não, porque você é meu pai, só isso. Só porque eu sou seu pai. Então, é isso que eles estão buscando. É isso que todo ser humano busca. Só que é isso que todo ser humano também faltou. De alguma forma. E sabe por que faltou? Posso aprofundar? Claro. Posso? Claro. Porque uma criança, exemplo, igual o meu filho, da vizinho, ele olha pro pai como se fosse Deus. E pai e mãe não é Deus, pai e mãe é humano. Eu falo, pai e mãe vai cagar na cabeça do filho. Com certeza. Só que quando essa criança distorce a imagem de Deus, distorce a imagem de pai e mãe. Quando distorce a imagem de pai e mãe, distorce a imagem de Deus. E por isso que tem um monte de gente aí procurando um Deus totalmente distorcido. Tá entendendo? Com certeza. Porque se a gente acreditasse no fundo do nosso coração, da nossa alma, que nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança, meu Deus, a gente já tá em outro nível. Com certeza mesmo, porque Outro você nível. olharia para outra pessoa totalmente diferente, Pro né? mundo. Exatamente. Você olharia pro mundo, pras pessoas totalmente diferente. Ô Diogo, e me fala uma coisa, hoje em dia a gente já sabe que a doença ela começa aqui, né? Depois ela 95%. depois ela se manifesta É, até no câncer. corpo. Até câncer. Então, assim, o autoconhecimento, o enneagrama, no caso, ele também pode curar uma pessoa depressiva? Total. Não só depressiva. Doenças mais graves, como câncer. Como câncer, síndrome do pânico, tudo. Porque, como você falou, tudo começa aqui. Quando a pessoa entende a causa e a origem, ela toma consciência disso. E ela ressignifica e começa a fazer diferente, ela cura. Ela cura. Quer ver? Vamos pegar uma doença que uma das personalidades aqui tem muito. Fibromialgia. O que é fibromialgia? Dor no corpo inteiro, né? Inteirinho. Até no dedinho. O que é isso? Raiva reprimida, ira reprimida. Misericórdia. A pessoa tá segurando tudo dentro dela, tá explodindo dentro dela. A partir do momento que a pessoa solta, eu perdoo, eu aceito. Eu vou pra serenidade, pra tranquilidade. Eu te perdoo e aceito do jeito que você é. Eu vou cuidar da minha vida, você cuida da sua vida. Pronto, acabou, sarou. A fibromialgia.
Entende? Então toda doença, ela tem uma somatização no corpo mesmo. Acaba no corpo mesmo, a pessoa acaba adoecendo. E como você falou, começa aqui na mente. Todas né? as doenças, Todas, né? 95%, né? Tem algumas poucas que são hereditárias, mas 95% é uma doença emocional, né? E as pessoas estão extremamente doentes, né? Extremamente. Cada pessoa, por exemplo, no momento de estresse grande, cada pessoa tem um sintoma. Eu, por exemplo, meu intestino na hora, Hoje tá ele bagunça. Então, hoje tipo tá assim, na, tudo hoje é tá, aqui. tudo é aí. Hoje tá na moda, né? Por conta da indústria farmacêutica, né? A pessoa, ela tá com sintoma, ela toma um remedinho. Mas ela não vai na causa. Mas ela não vai na causa e não vai curar nunca. Ela vai ficar A vida inteira, dependente a vida inteira. Então, assim, por trás de toda doença, por trás de todo comportamento, tem uma causa, tem uma origem. A minha esposa, ela é especialista em medicina germânica, né? Que traz isso que eu tô falando. A gente está juntando agora a medicina germânica com o enneagrama. E nós estamos mapeando todas as doenças que cada personalidade pode ter. E trazer aí uma consciência para essa pessoa se curar. A gente acredita nisso. Nós acreditamos na cura, né? Em casa não tem remédio, só pra você entender. Que legal. Não existe remédio em casa. Ninguém toma remédio em casa. Na minha casa ainda existe, mas pouco, mas existe. Ô, Diogo, gostaria que você explicasse pra gente sobre a questão do eneatipos, né? Que fala. Isso, as personalidades. As personalidades. Então, no enneagrama, nós temos 9 personalidades. 9 formas de perceber o mundo, de sentir, de agir e reagir. E a gente fala no mundo do relacionamento que ser diferente, tá tudo bem ser diferente. É uma forma de você perceber o mundo. E quando num relacionamento você quer mudar o outro, achando que o seu jeito é o jeito certo, tá errado. Já começa as confusões tudo. Porque só não existe só uma forma de perceber o mundo, né? Existem várias formas de perceber o mundo. Tem pessoas que são mais emocionais, tem umas que são mais mentais, tem umas que são mais instintiva, corpo. E não é porque eu sou assim, é para quê? Aí muda totalmente. Quando você muda essa pergunta, não é porque eu sou 8, 9, 1, é para que eu vim com essa personalidade nesse mundo. É para resgatar alguma coisa, curar alguma coisa dentro de mim, para eu poder ajudar as outras pessoas. Então eu paro de me culpar. Eu passo a me aceitar do jeito que eu sou. E quando eu me aceito e me amo, me reconheço do jeito que eu sou, aí vem a missão, vem um propósito. Ou seja, dentro do enneagrama a gente acredita que existe um para-quê muito forte. Que é espiritual. Você já veio para ter aquela personalidade. Quer ver? Quantos filhos você tem? 2 filhos. 2 filhos. Eles são diferentes? Totalmente. Totalmente diferentes. Por quê? Porque cada um veio com uma jornada. Cada um veio com um processo aqui na Terra para passar. Isso já veio. Entende? Ou seja, não é o que acontece com a criança que define a personalidade dela. O que acontece é apenas o gatilho, só a causa para a personalidade sair. Quer ver uma metáfora legal? A personalidade é como se fosse o airbag do carro. Quando que sai o airbag do carro? Quando... Tem uma batida. Pá! A personalidade é da mesma forma. Então imagina uma criança pura, vulnerável, inocente, bondosa, amorosa, sensível. Aí vem, uma porrada. Aí a personalidade, ela vem como se fosse uma capa aqui, ó, para proteger a essência. Imagina uma vela, a vela é a essência. Então vem uma proteção para essa vela não apagar. Entende? Entendi. A personalidade é isso. É como se fosse uma maleta de primeiros socorros. Que legal. Que nós recebemos pra gente se proteger. Só que aí eu fico tão viciado nessa máscara que eu acredito que eu sou essa máscara. Que aí é eu me onde identifico. que eu não sofro, entre aspas. Isso. Mas me causa dor o tempo todo. Todo. Mas eu acho que aquilo lá tá me salvando. Me salvando, mas ao contrário. Foi necessário lá no passado, só que é isso daí que tá te ferrando hoje. Essa máscara, essa capa que tá te ferrando hoje. Entende? E aí eu começo a tomar consciência disso. Falo, opa, deixa eu tirar essas máscaras. Deixa eu voltar pra minha essência. Deixa eu voltar pra quem verdadeiramente eu sou. E eu vou equilibrando. Eu vou pegando um pouco dessa personalidade que tem características boas. E vou pegando a minha essência. Aí eu vou integrando o humano e o divino dentro de mim. Eu saio da dualidade. Esse é o processo. Entendeu? Entendi. Tô entendendo. É profundo, porém, quando você fala assim, você
Você fala, meu, é muito louco, né? É doido. É bem... E voltando nas personalidades. Tem 9 personalidades. 9 personalidades, isso. Quer ver, ó? Tem o 8 que busca poder, e aí tem uma motivação por trás que ele busca poder. Tem o 9 que busca paz, o 1 que busca perfeição, o 2 busca prestatividade, ajudar todo mundo, o 3 performance, né, sucesso, o 4 profundidade, intenso, é o mais emocional de todos, o 5 privacidade, o 6 precaução, segurança, e o 7 prazer. Então é uma motivação por trás para eles agirem dessa forma, pensarem dessa forma, sentirem dessa forma, que tudo tá ligado lá na infância. Porque na infância eles eram a totalidade. Na infância era uma criança bondosa, amorosa, sensível, vulnerável, pura, autêntica, verdadeira, humilde, livre, com equilíbrio emocional, corajosa, abundante, alegre, feliz. Nós éramos tudo isso daqui, ó. Só que aí aconteceu um trauma, uma falta, um medo, que eu criei essa máscara como uma estratégia de proteção para não sentir mais aquela dor. Isso dentro da psicanálise chama mecanismo de defesa. Então eu começo a negar. Falo, não, eu não sou fraco não. Quem é fraco é você. Eu sou forte, eu controlo, eu que mando. Não, eu não fiz não, quem fez é você. Eu começo a contar historinha, racionalizar, negar, reprimir, só para não sentir mais aquela dor. E aí eu vou inventando essa máscara, essa personalidade. No NA Life, né, que vai acontecer aqui em Pirassununga, no dia 20... No dia 23, 24 e 25. 5 de maio. No NA Life tem um momento que nós chamamos de painel. É uma doidura, Cris. Imagina assim, ó. Imagina que eu separo as personalidades lá, né? Geralmente tem uma turma de 25, 30 alunos. E aí tem mais personalidades do mesmo tipo. Imagina que tem lá, sei lá, 3 tipo 8, 4 tipo 9, 5 tipo 1. E aí a gente faz uma dinâmica de perguntas para eles. Exemplo, como foi a sua experiência de infância? Qual o seu maior medo? Né? O que te incomoda mais? E eles começam a responder essas perguntas. E aí eles começam a conversar entre si. É como se fosse tudo irmão gêmeos e tudo igualzinho. Tá entendendo? Eles passaram pela mesma experiência de infância. Eles têm os mesmos medos. Eles têm os mesmos problemas. Eles têm as mesmas dificuldades. É tudo igualzinho. É um padrão. E eles percebem o mundo daquele jeito. E quando eles vão lá na frente e começam a falar, você que tá de fora vendo, você fala, não é possível. Eu não acredito que ele pensa desse jeito. Eu não acredito que ele vê o mundo desse jeito, que ele se comporta assim, que ele acredita nisso. Ele acredita naquilo. Ele vive naquilo. E aí vem a repetição de padrão das 9 personalidades, entende? Aí o Enneagrama, o que ele faz? Ele te traz para sua essência. Ele lembra quem você era. Lembra daquela criança pura, amorosa, vulnerável, que sentia, que tinha coragem, que tinha fé. E aí vai resgatando a verdadeira identidade da pessoa. E aí vai mudando tudo. Né? Entendi. Então a personalidade ela está ligada à percepção da própria pessoa. Da própria pessoa, isso. Não que isso seja verdade. Não que é verdade. Quando você olha de fora, você fala assim, não, essa pessoa é doida. Não acredito que ela... Tá entendendo? Mas é o que ela tá vendo. É o que ela tá sentindo. Então por isso que no relacionamento você fala assim, não acredito que você não viu isso. A pessoa não viu. Quem viu foi você. Não acredito que você não sentiu isso. Não sentiu. Quem sentiu foi você. Não acredito que você não vai fazer isso. Entende? As pessoas são diferentes. Pensam diferente. Funcionam diferente. Agem e reagem diferente. Isso é muito lindo. Porque apesar de você fazer você faz um mergulho dentro de si e você faz esse processo de cura e é transformador, você passa a olhar para as pessoas com compaixão, com empatia. Então você para de julgar. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Você para de julgar, você para de criticar, você para de cobrar, você para de criar expectativa, você para de se frustrar, decepcionar. Porque você fala, cara, não é sobre mim, é sobre outra pessoa. Ô Diogo, então você chega no seu íntimo aí, e nessa imersão, digamos que você descobre qual é o seu propósito, sua missão aqui de vida. Isso que essa imersão ela entrega. Essa imersão é para isso. Você descobre o ponto cego seu, que é a sua personalidade, isso que tá ferrando você na tua vida. Isso que tá fazendo você repetir padrão e ter uma sensação que você não tá evoluindo, que você não tá crescendo, que você tá repetindo de ano. Então você descobre a maior dor sua.
Depois que você descobre a maior dor, você vai ter ferramenta para ressignificar isso, para curar isso. E para entender que você hoje como adulto vai dar tudo que faltou para você. Então você vai começar a fazer isso. Então aí vem a transformação. O segundo pilar são os relacionamentos. Da mesma forma que você tem essa compreensão sobre você, você vai ter a compreensão pelo outro. Então para quem é mãe, pai, quem é casal, quem é líder, é outra vida. Você passa a perceber o mundo de uma forma diferente. No caso das empresas, você vai começar a entender por que aquele funcionário faz aquilo. Isso. Você vai ter compaixão daquela pessoa. É isso. Melhor, além de compaixão, você vai ter ferramenta para levar ele para a essência dele. Então você vai ser um verdadeiro líder mesmo. Você vai explorar o melhor dele. O melhor dele. Porque o líder é aquele que inspira, é aquele que treina, é aquele que desenvolve, é aquele que leva você pro melhor. O líder não é aquele que fica cobrando, julgando, criticando. Entende? O líder esse é o chato, né? Esse é o chato. O líder é o que tira o melhor do outro. Então você vai entender aquele ser humano numa profundidade muito grande e você vai levar ele para a essência dele. Esse é o verdadeiro líder. Entendi. Né? Então são os relacionamentos, o segundo pilar. E o terceiro pilar é quando você caminha para sua verdadeira identidade, que é a sua essência. Quando vem a sua essência, clarifica o seu propósito. Quando vem a sua essência, você fala assim, cara, eu entendi porque eu tô aqui na Terra. Eu entendi o que eu vim fazer aqui. Eu entendi quem eu sou, eu entendi o porquê, o para quê, e eu entendi agora o que eu preciso fazer para contribuir com a totalidade. Entende? Vou trazer aqui a minha personalidade. E aí, quando eu falo da minha personalidade, eu tô falando de todos. Porque todos têm todas as personalidades. Tanto na dor e tanto na essência. O 7 do Enneagrama é a pessoa na personalidade que é mais indisciplinada, que não tem foco, que não tem acabativa, que começa um monte de coisa e não termina, que é guloso pra caramba, que tem dificuldade de sentir, que mais conta historinha, que mais racionaliza, mais repete de ano. Esse é na personalidade. O 7 na essência é o macaco, que pula de galho em galho, não chega em lugar nenhum. Tá? O 7 na essência é uma das pessoas mais consistentes, que tem mais foco, que tem mais disciplina, que aprende a sentir e que Deus escondeu na mente dele e no coração dele o projeto divino. Que tem a ver com o trabalho. Tem a ver com um trabalho que você tem um chamado, uma vocação, que você tem talentos, que você tem dom, que você ama fazer aquilo, que a humanidade precisa daquilo. Você vai ser pago por isso e você vai contribuir com a totalidade. Entende? Então, quando o 7 descobre a essência dele, e todo mundo tem um 7, eu vou estar trabalhando em algo que eu amo verdadeiramente, de paixão, de amor, com talento, com dom, com vocação. Eu vou contribuir com a humanidade como um todo, como instrumento de Deus aqui na Terra, e eu vou ser muito mais feliz e a vida vai fazer muito mais sentido para mim. Entende? É a cura do 7. E pelo jeito você vai deixar aí o podcast todo na curiosidade para saber qual que é a minha, né? Você que tem que falar qual que é a sua, eu não sei. Ô Diogo, o Arthur da Miser, ele falou que quando ele fez o treinamento, né? No caso, ele já fez vários, né? Sim. Com você, ele disse que foi libertador. É isso. E para você, aconteceu o mesmo. O mesmo. Salvou meu casamento, salvou a minha relação com a minha mãe, com meus irmãos, com os meus sócios, me conectou com a minha missão, com o meu propósito. Foi muito forte quando eu fiz. De uma forma intuitiva, é como se Deus falasse comigo assim, ó, você veio na Terra para fazer isso. E você pode parar tudo que você tá fazendo. Pode parar tudo. E você vai fazer isso pelo resto da sua vida. É isso. Entende? De uma forma muito forte, assim. E aí eu parei tudo. E eu fui estudar como eu nunca estudei na minha vida. Eu fui me curar. Eu fui me transformar para hoje ser um treinador, um instrutor e formar as pessoas. E como que você se sente fazendo esse trabalho, melhorando a vida das pessoas, de muitas pessoas que eu acredito que você já ajudou a se conhecer melhor? Eu sinto que eu tô no caminho. Eu sinto realizado, mas é um caminho bem difícil. Não é fácil. Um mentor falou assim para mim, ó. Falou assim, Diogo, escola de auto... é o nome. Porque escola de autoconhecimento não tem no Brasil, não tem na China, não tem no Japão, não tem no mundo inteiro. A não ser que você vai desbravar e vai criar uma cultura. Aí eu escolhi esse caminho. De desbravar e criar uma cultura de autoconhecimento no Brasil. Não é fácil. É uma luta.
mas eu acordo todos os dias, toda semana, animado, entusiasmado, trabalhando todos os dias e nesse processo, para criar essa cultura. Então eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão, eu sou uma pessoa mais realizada, mais feliz. Para mim não é trabalho. Tá aqui falando com você, vou dar uma palestra, vou dar um treinamento. Eu juro para você, é como se eu estivesse num parque de diversão. Não é trabalho para mim, é o que eu amo. Não é trabalho para mim, entende? É muito leve para mim, é muito gostoso para mim. Por isso que tem aquela frase que fala que quando você faz o que ama, você não tá trabalhando. Você não tá trabalhando. É bem isso. Ô, Diogo, eu vi também que, bom, você é autor de 13 livros, né? 13. O primeiro livro seu foi Descubra Sua Personalidade e Sua Essência. E o último foi As Aventuras na Galáxia das 9 Personalidades. Isso. Qual é a minha pergunta? Eu vi que você dá treinamento Kids, né? E o Teens. E o Teens, né? Isso. Aqui em Pirassununga, né? Na imersão do Instituto Alçar, vai ser o Enneagrama Life, certo? O Enneagrama Life, para adultos. O Enneagrama Life, isso. Para adultos. Mas você também faz esse trabalho para crianças, né? Sim. O que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: você falou que a gente tem do 0 aos 7 anos. 7 a 14. Depois dos 7, 14. Isso. O Kids, o que você consegue trabalhar nessa criança, sendo que ela tá em formação ainda? Então, a gente vai trabalhar de forma muito lúdica. Então, o livro fala de uma história de umas crianças que estão brincando num parquinho, num condomínio, e de repente cai uma caixa lá que é uma nave espacional. E essas 9 crianças, ela entra dentro dessa caixa espacional e elas vão pro universo. E lá no universo, cada planeta representa uma personalidade. Então lá tem um planeta da perfeição. Então lá nesse planeta, todo mundo é perfeito, todo mundo é organizado, tudo certinho. O animal é tudo formiga, que representa a perfeição, entende? E aí as crianças vão aprendendo sobre a personalidade e a totalidade de forma lúdica. A gente não vai trabalhar traumas, Entendi. Mesmo nada. porque ela não tem. Porque ela não tem ainda, ela tá na essência dela, né? E aí isso vai gerar uma empatia, uma compaixão muito grande. E elas vão entender que elas são a totalidade. Então elas passam por cada planeta tem um nome e tem as características. Então tem lá o que as pessoas desse planeta gostam, o que eles não gostam, como deixar esse planeta melhor. Entendi. E quando eles voltam pegando a virtude de cada planeta e integrando tudo neles. Aí eles voltam para a Terra, essas crianças, e agora eles vão ensinar as outras crianças sobre autoconhecimento. Na verdade, eles vão ensinar para as crianças sobre empatia, compaixão, amor, aceitação, respeito, conexão. É isso que essas crianças vão aprender. Que bacana. Tanto em relação às crianças, tanto em relação aos pais. E essas crianças, desde cedo, passam a olhar o pai como humano, não mais como Deus. E passam a aceitar o pai, amar o pai e a mãe do jeito que eles são. E os outros amiguinhos também. Entende? Então vai ser uma grande viagem, né, pelo planeta, pelo universo, né? Com vários planetas, para eles voltarem para o planeta Terra e agora eles ensinarem outras crianças. Esse é o objetivo. Muito bom. Ô, Diogo, e o que você vai trazer aqui dia 23, 24 e 25 para Pirassununga? Pirassununga, o Enneagrama Life. O Enneagrama Life, para você entender, ter uma ideia, Cris, nós estamos na turma 54. Mais de 1.200 alunos já passaram por essa turma. Né? Então ele está mais do que comprovado, validado, né? por vários alunos, várias famílias, né? Eu acabo atraindo muito família, muito casal. Então o objetivo do Enneagrama Life é isso. Primeiro objetivo, uma transformação pessoal. A pessoa vai sair de lá transformada. O segundo objetivo são os relacionamentos. Ela vai se tornar um pai melhor, uma mãe melhor, um líder melhor, um ser humano melhor. E o terceiro objetivo, ela vai descobrir a missão e o propósito dela. Então são essas 3 promessas que eu entrego no Enneagrama Life. Uma transformação, relacionamento, missão e propósito. Tudo de uma forma muito prática. Tudo ela vivenciando isso. A todo momento a gente trabalha os 4 centros de inteligência. Mental, emocional, instintivo e espiritual. Espiritual, respeitando todas as religiões, todas as crenças, né? Okay. O espiritual da pessoa. Eu sou cristão, então eu falo de Deus, mas respeito todas as religiões. Então, a todo momento a gente está trabalhando isso. Então, eu trago algo cognitivo, lógico, para a pessoa entender. A gente desce para o coração e para o corpo. A todo momento.
a todo momento. Coração e corpo, e a pessoa vai ressignificando e se compreendendo e se entendendo, né? São 25 horas de treinamento muito profundo, é um mergulho mesmo dentro de si, com esse objetivo de transformação pessoal. 25 horas. 25 horas. É um mergulho dentro de si total. É isso. Que bacana. Diogo, eu quero agradecer sua presença aqui. Tô muito curiosa para poder descobrir qual que é o meu eneatipo, é assim que fala. Isso. Ó, para quem quer descobrir a sua personalidade, nós temos um teste gratuito lá no meu Instagram. Você entrar no meu Instagram, diogogarcia.oficial, tem lá descubrasuapersonalidade.com.br. É um teste gratuito. Você vai responder 45 perguntas, aí vão sair 9 vídeos. Você vai assistir os 3 primeiros vídeos. É bem provável que a sua personalidade predominante vai estar entre esses 3 primeiros vídeos. Se não bater, você assiste os demais, porque nós somos a totalidade. Mas tem uma personalidade que é predominante. É como se eu estivesse falando sobre você. Você vai falar, ele está falando de mim. Como é que ele me conhece? Como é que ele sabe meus comportamentos? Não, eu sei da personalidade. E aí, aonde mais dói, aonde mais pega, é onde está a sua personalidade. E qual é a pergunta, Diogo, que eu tenho que fazer para mim mesmo? Será que eu preciso fazer? Será que eu preciso fazer a imersão? A imersão. Qual é a resposta que eu tenho que ter, tipo assim, entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Tipo assim, eu preciso de fato fazer? Cris, eu acredito assim, ó, nós estamos aqui na Terra para evoluir, para melhorar, para ser um ser humano melhor. Um pai melhor, uma mãe, um filho melhor, um líder melhor, um ser humano melhor. E o autoconhecimento não é a única, mas é uma das chaves para você evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Então, se a pessoa quer melhorar a vida dela, eu acho que ela deve se permitir, mas tem que ter permissão. É uma permissão. Porque se ela vir para um treinamento desse fechado, sem se permitir, não vai rolar, não vai acontecer. Então, a pergunta talvez eu tenho permissão para isso? Para eu me tornar um ser humano melhor? Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero melhorar? Olha para as áreas da vida. Olha para a sua área financeira, olha para o seu relacionamento, olha para o seu trabalho. Tá legal? Tá 100%? Dá para melhorar? Dá para melhorar. Não tá legal? Aí você tem que vir mais ainda. Mas se tá legal, dá para melhorar ainda essas áreas. Dá para o casamento ficar melhor, a profissão ficar melhor, tudo ficar melhor. Porque nós estamos aqui para evoluir. Ou nós estamos evoluindo e crescendo, ou nós estamos morrendo. Sim. É isso. Então, acho que essa é a pergunta. O Diogo, já aconteceu nesse tempo todo, né, que você dá esse treinamento, já aconteceu de uma pessoa falar assim, não gostei, fiz, mas tipo, não era aquilo que eu esperava. Já houve isso? Aconteceu uma turma, um casal, mas foi responsabilidade minha. E aí eu trago essa responsabilidade para mim. Porque nunca é do outro. Sempre. É minha. É. Que legal. Por quê? Porque eu tava falando sobre amor incondicional e uma pessoa falou assim, eu não acredito em amor incondicional. E aí eu fui deselegante, eu não tive compaixão, não tive empatia. E eu perguntei assim pra pessoa, porque era uma crença minha, por isso foi responsabilidade minha. Eu perguntei pra pessoa assim, você tem filhos? Aí a pessoa falou assim, não. Aí eu falei, eu entendi. Aí a pessoa foi embora e não voltou mais. Só que era uma crença minha. Porque eu tinha uma crença que eu acreditava que quem sentia amor incondicional era somente pai e mãe. Porque eu, Diogo, fui sentir amor incondicional quando eu me tornei pai. Eu não sabia que era amor incondicional. Entendi. Então eu levei essa crença, mas não. Aí depois eu fui perceber que era uma crença minha só. E hoje eu mudei essa crença. Hoje você pode sentir amor incondicional por um cachorro, pela natureza, por um ser humano que você nem conhece, por todo mundo. Sim. Entende? Então foi uma lição pra mim e foi o único casal que eu perdi em 54 turmas. Uau. E foi uma grande lição. Diogo, agora eu quero uma dica. Meu esposo, ele já sabe que ele é um 9. Sim. Né? Como que eu lido bem com uma pessoa tipo 9? Boa pergunta. Você tem que reconhecer ele e valorizar ele.
Você tem que mostrar pra ele o quanto ele é foda pra caramba. Tô no caminho certo, então, hein? O quanto ele é especial, o quanto ele é família, o quanto ele é importante pra você e pra família e pra todos. Valorizando ele e não cobrando, e não julgando, e não criticando, e não empurrando ele, e não pressionando ele. É reconhecendo e valorizando ele. E você tem que fazer perguntas inteligentes pra ele. O que são perguntas inteligentes? Perguntas que têm opção. Sim ou não. Como que é a pergunta que não é inteligente? Pergunta que é assim e eu tô falando que é assim e pronto, acabou. Então você me obedece. Pergunta fechada. Pergunta fechada. Você tem que fazer pergunta aberta. Você já pensou sobre isso? E sobre isso? Isso daqui? Isso daqui? O que você acha disso? O que você pensa disso? Sempre com opção. Entendi. Se você fizer isso, você não vai estar machucando ele. Porque o que acontece no mundo do autoconhecimento? Nos relacionamentos. Nós somos as pessoas que mais machucamos as pessoas que nós mais amamos. Porque nós temos intimidade. E a gente não sabe lidar com o outro e a gente vai lá na nossa personalidade achando que é o jeito certo e a gente machuca as pessoas que a gente mais ama. Quando eu entendo de personalidade, quando eu entendo de consciência, de essência, existe uma forma para você se comunicar com ele. Ele busca paz, amor, tranquilidade, harmonia. Então, cobrança para ele, julgamento para ele, crítica, briga, conflito, agressividade, impulsividade é a maior dor dele. É você ir lá na criança ferida dele e falar assim, ó, eu tô te esquecendo e eu tô desconsiderando você e você não tem valor nenhum e você não é nada. Entende? Inconscientemente. Entendi. Agora, se você valoriza ele, que é o que ele busca, paz, harmonia, se você leva ele pra mente, aí você vai tirar o melhor dele. Oh, graças a Deus. Então eu tô no caminho certo, Diogo. Tô feliz por isso. Boa. Diogo, ó, a gente vai fazer um sem pensar muito. Sem pensar muito, vou fazer algumas perguntinhas e você me responde. Mas antes disso, eu quero dizer para você que está nos acompanhando que dia 23, 24 e 25 de maio vai ter a imersão aqui em Pirassununga, através do Instituto Alçar com o Diogo Garcia. Então não perca tempo. Vai ter algum link lá no Insta da Alçar, Douglas? Então você vai lá no Instagram, @Alçar, vai lá, vai ter um link na bio. Ai, que chique essas coisas de link na bio, né? Chique. Você vai lá, faz a sua inscrição, não perca seu tempo, melhore o seu lado Pessoal, família, pessoal, de trabalho. Se você é líder, principalmente, porque, nossa, é muito chato quando o líder fica impondo só, né? é isso. Então, tipo assim, vamos evoluir. Eu também preciso, viu? Todo mundo precisa, né? Isso. Diogo, ó, sem pensar muito. Eu, Diogo, Adoro autoconhecimento. eu não suporto Eu não suporto crítica e julgamento. eu não respeito Eu respeito. meu sonho de consumo é Meu sonho de consumo é criar uma cultura de autoconhecimento no Brasil e no mundo. maior medo. O maior medo é morrer. O meu também. Sem cumprir a minha missão. Não, o meu é cumprindo ou não cumprindo, eu tenho medo. Uma inspiração. Inspiração. Ah, Jesus Cristo. Esta pergunta é muito louca. Cidade favorita. Cidade favorita? Cidade favorita. Pereira Barreto, cidade onde eu nasci. Ai, eu achei que você ia falar Sorocaba. Uma pessoa que admira. Minha mãe, meu pai, minha esposa. Um sonho realizado. Minha família. Um lugar para relaxar. Ah, um resort. Uma saudade. Saudade do meu pai. Família. Família é tudo, é a base, é a estrutura. Deus. Deus é tudo também. Tenho profundo respeito por
pelo ser humano. Enneagrama para você. Enneagrama, para mim, é uma filosofia de vida. É uma forma de viver aqui na Terra. Foi excelente o nosso bate-papo. Foi bem assim... Me aguçou, né? Tipo assim, é um negócio que quando você vai falando, a gente fica ali, meu Deus, é tudo sobre mim, nunca sobre você. Né? Muito legal. E eu vou deixar esse espaço agora para você convidar os pirassununguenses e o pessoal da região aqui para participar dessa imersão que o Instituto Alcer vai trazer aqui para Pirassununga. Joia, obrigado, Cris. Pessoal, faço um convite aí especial para todos vocês de Pirassununga e Itapetininga. Agora em maio, dia 23 e 24 de maio, eu estarei aqui. É a única turma mesmo do ano que eu estarei aqui em Pirassununga com a NA Life. A NA Life, nós já temos 54 turmas, mais de 1.200 alunos já passaram por diversas turmas. E é uma oportunidade única para você dar um presente para você cuidar de você, para você fazer um mergulho dentro de você e entender tudo que impede você de evoluir, de crescer, tudo que impede você de ser um ser humano melhor, um pai, uma mãe, um líder melhor. Enneagrama, autoconhecimento é para isso, para você se tornar um ser humano melhor, de forma mais consciente e protagonista da sua própria vida e da sua própria história. Espero vocês aqui. Um grande abraço. Diogo, muito obrigada. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. E volto a fazer o convite para vocês, dia 23, 24 e 25, em Pirassununga, imersão com o Diogo Garcia, do Instituto Alcer. Se inscreva, gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.